Muito bom, pessoal todo chegando. Grande abraço, Thiagão. Pessoal todo cumprimentando, sejam todos, se sintam abraçados. Então, sem mais delongas, começar então com a Apologia de Sócrates, né? Infelizmente, para quem nos acompanha às quartas-feiras, né, nós já conseguimos. Nós estamos a utilizar uma outra plataforma para passar no YouTube e ela permite usar algumas apresentações e tal ao vivo. Isso fica muito bacana. Aqui no Instagram ainda não temos essa possibilidade, então eu vou ter que ler, eu vou ler, né, essa parte dos livros. Esse especialmente eu tenho aqui no computador. Mas então vamos lá. A Apologia de Sócrates trata do quê? Bem, a Apologia de Sócrates trata de um dos momentos mais emblemáticos da história da filosofia, da história da antiguidade, que foi o julgamento de Sócrates. Mas para entender o contexto da apologia, é importante entender a historicidade. Ou seja, o que está por detrás de toda essa discussão? Bem, em primeiro lugar, Sócrates ele não era um cidadão ilustre ateniense, justamente porque ele era pobre. Portanto, os principais cidadãos atenienses, aqueles que ocupavam os cargos mais altos e pronto, eles tinham uma questão diferenciada, que era não precisar trabalhar. Eles não precisavam trabalhar. Eles eram detentores dos meios, das terras, né? Principalmente na época dos gregos, as terras eram sinônimos de riqueza. Então, Sócrates não era isso. Segundo acredita-se, ele era filho de um médico e sua mãe era uma parteira. Tanto é que ele brincava dizendo que ele também era parteiro, mas enquanto sua mãe ajudava as mulheres a parirem crianças, Sócrates ajudava os homens a parir ideias. Então, Sócrates ele tinha uma característica muito interessante, né? Ele era chato para burro. Em que sentido que ele era chato? No melhor sentido filosófico. Todo filósofo é um pouco chato. Eu também sou. Todos somos. O filósofo é aquele que simplesmente não aceita uma explicação. Ah, isso é assim porque está num livro sagrado XYZ. Isso é assim porque sempre foi. Isso é assim porque o fulano Beltrano disse que é. O filósofo vai dizer, e daí? Isso não me diz nada. Eu quero mais. Eu quero compreender o fenômeno, eu quero entender o contexto para ver se eu concordo ou não. Então, como eu falei, o filósofo ele é um chato por natureza. E alguns, como Sócrates, são mais chatos ainda, porque além de ser chato quanto filósofo, Sócrates ele tinha uma questão muito engraçada. Ele era muito irônico. Então, Sócrates, ele normalmente fazia o seguinte, ele perguntava alguma coisa para alguém e dizia, o que é a coragem? Aí a pessoa, coragem é isso, isso, isso. E aí Sócrates ia dando corda. Até que chegava uma hora, Sócrates puxava a corda e o interlocutor ficava com cara de bobo, porque aquele conceito que ele deu era um conceito equivocado. E aí depois Sócrates construía o que ele entendia ser o conceito certo sobre qualquer coisa, né? Coragem, amor, etc. Então, obviamente que Sócrates foi angariando muitos inimigos. Era um grande também crítico dos chamados sofistas, que eram grandes professores de oratória, retórica, e que passavam de cidade em cidade estado, ensinando essas artes. E Sócrates era um crítico, porque ele dizia que a filosofia era diferente. A filosofia tem como função precípua encontrar as verdades, segundo Sócrates. Então, feito esse introito, Sócrates armam para ele, quando ele já estava por volta dos seus 70 anos, e ele vai a julgamento. E o julgamento, em Atenas, ainda não tínhamos um tribunal todo, digamos, específico, ou seja, com juízes que fossem apenas juízes, enfim. Isso só vamos ter realmente em Roma. Mas já tínhamos, na época de Sócrates, não eram mais as famosas ordálias, que era uma forma anterior de um processo, né? Onde a pessoa caminhava no fogo, se não queimasse o pé, era porque Zeus estava dizendo que era inocente, amarrava uma pedra pesadíssima e jogava no fundo do mar. Se a pessoa não morresse afogada, conseguisse voltar, era porque Poseidon tinha ajudado, porque essa pessoa era efetivamente honesta. Então,
Atenas já tinha ultrapassado esse momento dessas ordalhas. Mas tínhamos então, portanto, um júri. E vai ser perante esse enorme júri que Sócrates vai ser julgado. Nessa época já existia os chamados logógrafos, ou seja, seria uma ideia embrionária de advogado, né? Eles podiam só escrever a defesa para o réu, ou eles próprios podiam fazer a defesa, ler a defesa do réu. Sócrates disse: eu não quero nada disso, eu não quero logógrafos. Por quê? Porque os logógrafos eles vão querer me absolver de qualquer forma e vão até mentir para isso. E eu, Sócrates, não minto. Não quero que ninguém minta por mim. Então, Sócrates é ele mesmo que vai fazer a sua defesa perante o tribunal. E ele já começa dizendo: o que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo de meus acusadores, não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivamente falavam. Ou seja, percebam já o toque de ironia de Sócrates, né? Mas entre as muitas mentiras que divulgaram, uma acima de todas eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim como homem hábil no falar. Ou seja, está novamente sendo irônico, né? Querendo se mostrar humilde, se mostrar não conhecedor das palavras. E claro que todo mundo conhecia, Sócrates era um dos homens mais, apesar de não ter dinheiro, era um dos homens mais conhecidos de Atenas. Mas então, não se envergonham disso, de que logo seriam desmentidos por mim, com fatos, quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador? Esse me parece a sua maior imprudência, se todavia não denominam hábil no falar, aquele que diz a verdade. Porque se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não porém a sua maneira. Aqui já mostra mais aquela ideia que eu disse de Sócrates. Portanto, Sócrates já vira e fala para o tribunal, para o júri: eu não vim aqui para mentir, eu vim aqui apenas para falar a verdade. E é isso que Sócrates vai fazer, na sua ideia, falar a verdade. Então, se ser um bom orador é falar a verdade, Sócrates diz: então eu sou um bom orador, mas só porque eu falo a verdade. E aí ele já dá uma cutucada nos sofistas. Por quê? Porque para os sofistas, ser um bom orador é dominar a arte da oratória e da retórica. Que Sócrates não domina, segundo ele, porque ele não quer dominar. O que ele quer, na verdade, é mostrar a verdade. Exatamente nada mais do que a verdade. Assim, pois, como eu acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Mas, ao contrário, eu vou-la direi em toda a sua plenitude. Contudo, por Zeus, não ouvireis, por certo, cidadãos atenienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras, ou adornados com os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vierem à boca. Pois estou certo de que é justo o que eu digo, e nenhum de vós espera outra coisa. Em verdade, nem conviria que eu, nesta idade, me apresentasse diante de vós, ó cidadãos, como um jovenzinho que estuda os seus discursos. Ou seja, mais uma cutucada nos sofistas. E ele continua: e todavia, cidadãos atenienses, eu vos peço, eu vos suplico, se sentires que me defendo com os mesmos discursos com os quais costumo falar nas feiras, perto dos bancos, onde muitos de vós tendes ouvido, e em outros lugares, não vos espantei. Por isso, nem provoqueis clamor, porquanto ao seguinte: é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, na idade de mais de 70 anos. Por isso, sou quase estranho ao modo de falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida, perdoaríeis se eu falasse uma língua e maneira pelas quais tivesse sido educado. Assim também agora vos peço uma coisa que me parece justa. Permite-me, em primeiro lugar, o meu modo de falar. E poderá ser pior, ou mesmo melhor. Depois considerai o seguinte, e só prestai atenção a isso.
se o que eu digo é justo ou não. Essa, de fato, é a virtude de juiz, do orador, dizer a verdade. Então é onde Sócrates vai bater na defesa dele. Eu não estou aqui para usar artifícios, eu não estou aqui para usar estratagemas, para usar a língua, o vernáculo, de forma a ludibriá-los. Né? É o que Sócrates quer dizer ao júri. Eu estou aqui pura e simplesmente para falar a verdade. E a única coisa que eu peço é que vocês do júri analisem e percebam se o que eu estou a falar é ou não o justo, é ou não a verdade. É isso que Sócrates está pedindo a todos os membros do júri, né? E nessa época o júri era muito grande, eram mais de 300 pessoas, né? Vamos continuar. E Sócrates vai continuar, vai dizer: é justo, pois, cidadãos atenienses, que em primeiro lugar eu me defenda das primeiras e falsas acusações que me foram apresentadas, e dos primeiros acusadores. Depois me defenderei das últimas e dos últimos. Porque muitos dos meus acusadores têm vindo até vós já há bastante tempo, talvez anos, sem jamais dizerem a verdade. E esses eu temo mais do que Anito e seus companheiros, embora também sejam temíveis os últimos. Mais temíveis, porém, são os primeiros, ó cidadãos, os quais, tomando a maior parte de vós desde crianças, vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal de Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca. Ou seja, Sócrates já mostra que ele tem total conhecimento, que foi uma armadilha, né? Que esses mesmos acusadores, que agora conseguiram levá-lo ao tribunal, há anos queriam, obviamente, que isso acontecesse. Justamente por quê? Porque tinha um horror a Sócrates. Como eu falei, Sócrates era chato, no melhor sentido da palavra. Ele era chato porque era um filósofo, e ele era mais chato porque ele era Sócrates, e era simplesmente brilhante. E todos os outros tentavam, obviamente, acompanhar ou chegar perto da sua inteligência, e claro, na grande maioria das vezes eram completamente vencidos na disputa do diálogo, né? Bem, vamos dar alguns pulos, né? Porque, obviamente, não vamos ler todo, não há tempo, claro. E aí Sócrates vai começar. E ele vai dizer: prossigamos, pois, no livro 3, prossigamos, pois, e vejamos de início qual é a acusação de onde nasce a calúnia contra mim, baseado na qual Meleto me moveu este processo. Meleto é um dos acusadores. Ora bem, que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata de acusação jurada por esses dois acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Então, uma das críticas, as duas principais acusações, né, seria de que Sócrates estava desvirtuando a juventude ateniense e louvando deuses que não os deuses gregos. Então, ou seja, ele estava ensinando uma razão mais débil, uma razão mais fraca, em detrimento do que seria uma razão mais forte, né? Supostamente. E continua: tal é mais ou menos a acusação, e isso já vistes vós mesmos na comédia de Aristófanes, onde aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito nem pouco. E aqui Sócrates aproveita também para dar uma cutucada em Aristófanes, que era um dos grandes escritores de comédias. Então, Aristófanes, né, usava, portanto, a comédia para tentar ridicularizar Sócrates. E aí Sócrates não perde a oportunidade de dar uma cutucadinha também em Aristófanes. E continua o grande Sócrates: e não digo isso por desprezar tal ciência,
se é que há sapiência nela. Mas o fato é, cidadãos atenienses, que de maneira alguma me ocupo de semelhante coisas. E apresento testemunhas, vós mesmos, e peço, vós informei reciprocamente, mutualmente vos interrogueis. Quantos de vós me ouviram discursar algum dia? E muitos dentre vós são desses. Perguntai-vos uns aos outros se qualquer de vós jamais me viu orar, muito ou pouco, em torno de tais assuntos, né? Falar, né? E então reconhecereis que tais são, do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. Aqui também, no item 4, é muito legal. Vai dizer o seguinte: na realidade, nada disso é verdadeiro. E se tendes ouvido de alguém que instrui e ganha dinheiro com isso, não é verdade. Embora em realidade isso me pareça bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens, como Górgias, Leontino, Pródico, Hípias, porquanto cada um desses, ó cidadãos, passando de cidade em cidade, é capaz de persuadir os jovens, os quais poderiam conversar gratuitamente com todos os atenienses, com todos os cidadãos que quisessem. É capaz de persuadir a estar com eles, deixando as outras conversações, compensando-os com dinheiro, proporcionando-lhes prazer. Aqui Sócrates aproveita para criticar novamente os sofistas, ou criticar mais veementemente os sofistas, e dizendo o seguinte: olha, eu não ganho dinheiro com isso. A filosofia não me dá nada. Eu não ensino nada a ninguém. Eu apenas converso. Eu estou dialogando, filosofando. Eu não ganho dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro? Górgias Leontino, né? Pródico de Cu, Hípias de Élide e outros, Protágoras e outros, que esses sim ganhavam dinheiro indo de cidade em cidade, ensinando, dentre outras questões, oratória e retórica. Portanto, Sócrates já mostra: olha, eu não faço nada disso, eu apenas converso. Esse sim que ganha dinheiro com isso, do que vocês estão me acusando. Mas aqui é outro erudito de Paros, a qual eu soube que veio para junto de nós, porque encontrei por acaso um que despendeu com os sofistas mais dinheiro do que todos os outros juntos, Cálias de Hipônico. Tem dois filhos e eu interroguei: Cálias, se os teus filhinhos fossem bezerros, deveríamos escolher e pagar para eles um guardião, o qual os deveria aperfeiçoar nas suas qualidades inerentes? Seria uma pessoa que entendesse de agricultura, né, dos bovinos? Mas como são homens, qual é o mestre que deve tomar para eles? Qual é o que sabe ensinar tais virtudes humanas? E a civil? Creio bem que tens pensado nisso, uma vez que tem 2 filhos. Haverá alguém ou não? Certamente, responde. E eu pergunto: quem é? De onde é? E por quanto ensina? Eveno respondeu: de Paros, por 5 minas. E eu acreditaria, Eveno muito feliz se verdadeiramente possuísse essa arte e a ensina com tal garbo. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse das coisas. Entretanto, o fato é, cidadãos atenienses, que nada sei. E aí ele volta naquela famosa ideia socrática do só sei que nada sei. Ou seja, eu não posso ensinar nada, porque eu nada sei. Eu apenas pergunto, eu apenas discuto, eu apenas filosofo. Eu não sou como esses grandes professores. Não sou como esses grandes professores de oratória e retórica, né, os chamados sofistas. Eles sim ganham porque eles sabem muito. Eu não, coitado de mim, eu sei pouco, vai dizer Sócrates. E ele vai dizer: algum de vós aqui poderia talvez se opor a mim. Mas Sócrates, que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesse te ocupado em coisa alguma diversa das coisas que fazem aos outros, na verdade não terias ganho tal fama e não teriam nascido tais acusações. Dizeis, pois, o que é isso, a fim de que não julgue a esmo. Quem diz assim, parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa produtora de tal fama e de tal calúnia.
E Sócrates vai continuar. Ouvi-me! Talvez possa parecer a algum de vós que eu esteja gracejando. Entretanto, sabei-o bem, eu vos direi toda a verdade. Porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome, foi por alguma sabedoria. E que sabedoria é essa? Aquela que é talvez propriamente a sabedoria humana. É, em realidade, arriscado ser sábio nela. Mas aqueles a quem falamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais do que humana. Ou não sei que dizer, porque certo não a conheço. Mais uma cutucada nos sofistas. Não façais rumor, cidadãos atenienses. Não fiqueis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qualquer coisa absurda. Pois que não é o meu discurso que estou por dizer, mas refiro-me a outro que é digno de vossa confiança. Apresento-vos de fato o Deus de Delfos. Quem é o Deus de Delfos? É Apolo. Apolo é o Deus de Delfos, o grande oráculo. Atena, apesar de Atena também ser a deusa da sabedoria, mas é uma sabedoria para guerra, né, de estratégia. O Deus da sabedoria, o Deus que prevê o futuro, enfim, é Apolo. Né? Então, e o grande oráculo de Apolo ficava na cidade de Delfos. E aí vai dizer, o Deus de Delfos como testemunha da minha sabedoria, se eu a tivesse, e qualquer que fosse. Conheceis bem Xenofonte. Era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso Partido Democrático, e participou de vosso exílio, e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Xenofonte veemente em tudo que empreendesse. Uma vez de fato ainda Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E não façais rumor por isso que digo. Perguntou-lhe, pois, se havia alguém mais sábio que eu. Ora, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio, e a testemunha disso é seu irmão, que aqui está. Aí é aquela passagem clássica que Xenofonte vai ao oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos vai dizer que Sócrates é o homem mais sábio na face da terra. E aí ele continua. Considerai bem razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei, que queria dizer o Deus a qual é o sentido de suas palavras obscuras. Sei bem que não sou sábio, nem muito nem pouco, o que quer dizer, pois, afirmando que sou mais sábio. Certo não mente, não é possível, Deus não pode mentir, os deuses não podem mentir, né? Tá dizendo Sócrates. E aí ele quer mostrar o que o deus Apolo quis dizer quando disse que ele, Sócrates, era o mais sábio, né? E aí ele continua. E fiquei muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores da sabedoria com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo, e com tais provas opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que eu era o mais sábio. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era. Um dos políticos, esse de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia mais sábio do que muitos outros, principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele e de muitos dos presentes. Então, pus-me a considerar de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Aquela ideia socrática clássica, ou seja, só sei que nada sei, e por isso ele é mais sábio. O mais sábio, portanto, nunca será, segundo Sócrates, aquele que acha que sabe muito. Não é esse que vai ser o mais sábio. O mais sábio sempre será aquele que reconhece a sua ignorância. E Sócrates, né, era um desses, né, segundo ele. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele. Nisso, ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber que não sei.
Depois desse, fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também deste e de muitos outros. Ou seja, aqui Sócrates aproveita também para dar umas cutucadas naqueles que eram arrogantes, aqueles que se achavam os grandes conhecedores, aqueles que se achavam os profundos conhecedores. E é exatamente contra ele, contra esses, que Sócrates vai se insurgir, né? E aí, tô pulando alguns capítulos, que não dá para falar todos. No 9 vai ter: ora, dessa investigação, cidadãos atenienses, me vieram muitas inimizades e tão odiosas e graves que delas se derivavam outras tantas calúnias, e me foi atribuída a qualidade de sábio. Pois que a cada instante os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo que refuta os outros. Do contrário, ó cidadãos, o Deus é que poderia ser sábio de verdade ao dizer no oráculo que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço. E parece que não tenha querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do meu nome, tomando-me, por exemplo, como se disse: aqueles dentre vós, ó homens, são sapientíssimos os que, como Sócrates, tenham reconhecido que em realidade não tem nenhum mérito quanto à sabedoria. Ou seja, exatamente o que Sócrates sempre vai trabalhar, né? E essa é uma parte da defesa. Ou seja, o que o deus Apolo quis dizer é que ele, Sócrates, e outros que, como ele, Sócrates, reconhecem a ignorância dos homens diante dos deuses, esses são os mais sábios. Esses são os mais sábios. E é onde Sócrates quer chegar. Ele é mais sábio que todos os demais. Não por saber muito, mas por ter consciência da sua ignorância. Esse é o grande caminho. O que alguns vão chamar de humildade intelectual. E aí é onde Sócrates ele vai nos criar... o Sócrates cria um paradoxo. E é interessante esse paradoxo que ele cria, porque é um paradoxo insolúvel. Por quê? Porque, via de regra, a ideia é: para que eu estudo? Para que eu leio vários livros aqui? Para aprender, para saber cada vez mais. Isso é verdade? É verdade, só que tem um problema. Quanto mais você sabe, mais você percebe que tem muito mais coisa a saber. E essa é uma característica muito interessante. Então, quanto mais você sabe, mais você percebe a sua ignorância. Portanto, é um paradoxo. É um paradoxo que eu não consigo resolver. Porque não importa se eu vou continuar estudando, lendo. Isso só vai escancarar para mim ainda mais a minha ignorância. E essa é a diferença dos demais. Como os demais não estudam, não filosofam, enfim, não tem nem a ideia da sua ignorância. É igual quando alguns falam: filosofia não serve para nada. E filosofia não me dá resposta. E o que eu digo é verdade. Filosofia não veio para dar respostas. A filosofia ela serve realmente para nos ensinar a fazer as perguntas. Se você não sabe fazer as perguntas, nem dúvida você pode. É como um professor que marca uma aula de revisão e diz: estudem para trazer as dúvidas. E no dia da aula, ele pergunta aos alunos: vocês têm dúvidas? Fica aquele silêncio. Por quê? Porque ninguém estudou. É mais ou menos essa a ideia. Então vamos lá, vamos caminhando. Por isso, ainda agora, procuro e investigo, segundo a vontade do Deus, se algum dos cidadãos e dos forasteiros me parece sábio. E quando não, indo em auxílio do Deus, demonstro-lhe que não é sábio. E ocupando então a investigação, não tenho tido tempo de fazer nada de apreciável, nem nos negócios públicos, nem nos privados. Mas encontro-me em extrema pobreza por causa do serviço do Deus. Ou seja, a filosofia a qual ele prega
não dá lucro, ele não ganha dinheiro com isso. E realmente é verdade. Existem vários relatos, né, históricos de que a esposa de Sócrates fica atrás de Sócrates desesperada, sem dinheiro para comprar até comida, porque Sócrates não trabalha, filosofa, não tem grana, né? E aí os seus discípulos, a boa parte deles tinha dinheiro e não dava dinheiro para Sócrates, mas ia e dava um dinheiro para ajudar a sua esposa, né? E ele continuava, além disso, os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens, e muitas vezes me imitam por sua própria conta, e empreendem examinar os outros, e então encontram grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas pouco ou nada sabem. Ou seja, Sócrates incomodava. Por quê? Porque todos estavam seguindo Sócrates. Todos queriam estar com Sócrates, todos queriam conversar com Sócrates. Então Sócrates tinha um grande número de seguidores, de alunos, né? Então, isso passava a incomodar os demais, né? Essa popularidade, né, de Sócrates. E ele continua. Daí aqueles que são examinados por eles encolherizam-se comigo, assim como com eles, e dizem que há um tal de Sócrates, perfidíssimo, que corrompe os jovens. E quando alguém os pergunta o que é que ele faz e ensina, não tem nada o que dizer, pois ignoram. Para não parecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum, a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte a razão, mais débil. Sim, porque não querem, ao meu ver, dizer a verdade. Isto é, que descobriram a presunção de seu saber, quando não sabem nada. Assim penso, sendo eles ambiciosos e resolutos em grande número, e falando de mim, concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos, caluniando-me há muito tempo. Entre esses, arremessaram-se contra mim Meleto, Anito e Licon. Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos oradores. De modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse em tão breve tempo tirar do vosso ânimo a força dessa calúnia tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder, nem dissimular nada de grande ou de pequeno. Saibam quantos o queiram, que por isso sou odiado, e que digo a verdade, e qual tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas, e tanto agora como mais tarde ou qualquer tempo, podereis considerar essas coisas, são como eu digo. Ou seja, Sócrates está mostrando, e isso é interessante, né? Para quem é do direito, né, se tem alguém aqui do direito, no direito você fala o seguinte, existe o nome da coisa e existe a natureza jurídica. Ou seja, o que aquilo representa para o direito. E é mais ou menos isso que Sócrates quer fazer. Ele não diz que ele não fez aquelas coisas. O que ele diz é, essas coisas não são a calúnia que estão dizendo que eu faço. Essas coisas, na verdade, são o ensino da verdade para os jovens. E por isso não gostam de mim. Porque tanto eu quanto os jovens que me seguem conseguem desmascará-los, conseguem mostrar a falácia dos seus argumentos, conseguem mostrar que são pseudo-sábios. Desculpe. Que são pseudo-sábios. E que, na verdade, simplesmente são enganadores. E Sócrates vai dizer, é suficiente, pois, esta minha defesa diante de vós, contra a acusação movida a mim pelos primeiros acusadores. Agora, procurarei defender-me de Mileto, homem de bem e amante da pátria, como dizem, e um dos últimos acusadores. Ou seja, um cidadão de bem, para usar uma expressão tão em voga, né?
Mileto, segundo Sócrates, era um cidadão de bem, né? Um cidadão de bem que ama a pátria, né? É patriota, e que teria feito essas calúnias contra Sócrates, né? Talvez só não o acusou de comunista, porque ainda o comunismo não existia enquanto teoria política. E vai dizer Sócrates: voltemos, portanto, ao ato de acusação jurado por ele, como por outros acusadores. É mais ou menos assim. Sócrates, diz a acusação, comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que essa cidade considera, porém outras divindades novas. Esta é a acusação. Examinemo-la agora em todos os seus vários pontos. Diz primeiro que eu cometo crime corrompendo os jovens. Ao contrário, eu digo, cidadãos atenienses, Meleto é quem comete crime, porque brinca com as coisas graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter cuidado e interesse por coisas que de fato nunca pensou. Procurai mostrar-vos que é bem assim. Agora diz-me, Mileto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores, tanto quanto possível? Mileto vai dizer, sim, é certo. Vamos, pois, dizer-lhes quem os torna melhores. É claro que tu deves saber, sendo coisas que te procura, tendo de fato encontrado quem os corrompe, como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e me acusa. Continua, fala, indica-lhes quem vos torna melhores. Vê, Meleto, calas e não sabe o que dizes. E ao contrário, não te parece vergonhoso e suficiente prova de que, justamente eu digo, que nunca pensaste em nada disso. Mas dizes, homem, de bem, quem os torna melhores? E aí Mileto vai dizer, as leis, Sócrates. Mas não pergunto isso, ótimo homem, mas qual homem que sabe em primeiro lugar isto exatamente, as leis? Aqueles, Sócrates, os juízes. Como, Meleto, esses são capazes de educar os jovens e os tornar melhores? Meleto vai dizer, como não? E Sócrates, todos ou alguns apenas, e outros não? Meleto diz, todos, claro. Muito bem respondido por Hera, esposa de Zeus. Vê quanta abundância de pessoas úteis. Como? Também estes que nos escutam tornam melhores os jovens ou não? E Mileto vai dizer, também estes. E os senadores? Também os senadores. E assim, Mileto, não corrompem os jovens os cidadãos da Assembleia, ou também todos esses os tornam melhores? Também esses. Assim, pois, todos os homens, como parece, tornam melhores os jovens, exceto eu. Só eu corrompo os jovens. Não é isso? E Mileto diz, isso exatamente afirmo de modo conciso, mentindo igual o capeta, né? Mentindo pra chuchu. Vamos lá. Parece até testemunha fazendo delação premiada, né? Mas vamos lá. Que grande desgraça descobriste em mim. E responde-me, será assim também para os cavalos? Que aqueles que os tornam melhores são todos os homens e que só um os corrompe? Ou será o contrário, que são todos os homens e que só... ou será o contrário, que um só é capaz de os tornar melhores? E bem poucos aqueles que entendem de cavalos, e os mais, quanto querem manejá-los e usá-los, ou os estragam. Não é assim, Meleto, para os cavalos, como para todos os animais? Sim, certamente, ainda que tu e Anito o neguem ou afirmem, pois seria uma grande fortuna para os jovens que um só corrompesse e os outros lhe fossem todos úteis. Mas na realidade, Meleto, mostraste o suficiente que jamais te preocupaste com os jovens. E claramente revelaste o teu desmazelo, que nenhum pensamento te passou pela mente disto que me acusas. E aqui Sócrates mostra um argumento maravilhoso. Ele diz, olha, isso é uma loucura que você está dizendo, meu amigo. Se só eu estou corrompendo os jovens, coitado de mim. Toda uma civilização ateniense ajuda os jovens, né, a se melhorar e coitado de mim, só eu. Será que não seria o oposto? E aí ele usa o exemplo do cavalo.
E é óbvio que é um argumento bem interessante, né? E Sócrates continua. E agora diz-me por Zeus, Meleto, que é melhor viver entre os virtuosos cidadãos ou entre os malvados? Responde, meu caro, não te pergunto uma coisa difícil. Não fazem os malvados alguma maldade aos que são os seus vizinhos e alguns benefícios aos bons? Meleto diz, certamente. E Sócrates, e haverá quem prefira receber malefícios a ser auxiliado ou por aqueles que estão com ele? Responde, porque também a lei manda responder. Há os que gostam de ser prejudicados. Não, por certo, Sócrates. E Sócrates diz, vamos, pois tu me acusas como pessoa que corrompe os jovens e os torna piores, voluntariamente ou involuntariamente? E Meleto vai dizer, para mim, voluntariamente, Sócrates. Como, Meleto? Tu, nesta idade, és mais sábio do que eu, tão velho, sabendo que os maus fazem sempre mal aos mais próximos, e os bons fazem sempre bem. Eu, pois, cheguei a tal grau de ignorância que não sei nem isso, que se tornassem maus alguns daqueles que estavam comigo, correria o risco de receber dano, se é que faça algum grande mal, como dizes. Não te creio, Meleto, quanto a isso, e ninguém te acredita, penso. Mas eu não os corrompo, ou se os corrompo, é involuntariamente, e em ambos os casos mentiste. E se os corrompo involuntariamente, não há leis que mandem trazer-me aqui, por tais fatos involuntários. Mas há as que mandam conduzi-lo em particular, introduzindo-o, advertindo-o. É claro que se me convencer, cessarei de fazer o que estava fazendo sem querer. Tu, ao contrário, evitaste encontrar-me e instruir-me, não o quiseste. E me conduziste aqui, onde a lei ordena citar aqueles que têm necessidade de pena e não de instrução. E aqui Sócrates é maravilhoso, dizendo, Meleto, você é o cara, você é muito inteligente. Eu não. Eu sou um bosta, eu sou um idiota. Então, você que é tão inteligente, deveria me instruir e não me levar a julgamento. Olha como Sócrates é irônico, né? Obviamente que ele está ridicularizando o cara, mostrando como o outro cara é um picareta, né? E ele continua. Daqui a pouco temos que acabar aqui. Mas, cidadãos atenienses, os fatos evidenciaram o que eu sempre disse. Jamais Meleto prestou atenção a tais coisas, nem muito nem pouca. Todavia, explica Meleto, o que significa a tua expressão dizendo que eu corrompo os jovens? É claro, segundo a acusação escrita por ti mesmo, que ensino a não respeitar os deuses que a cidade respeita, porém outras divindades novas. Não dizes que os corrompo, ensinando tais coisas? Sim, é isso mesmo que eu digo, sempre que posso, vai dizer Meleto. E aí Sócrates diz, assim, pois, Meleto, por estes mesmos deuses de que agora está falando, fala ainda mais claro a mim e aos outros. Não consigo entender se dizes que eu ensino a acreditar que existem certos deuses, nem sou culpado de tal erro, mas não são os da cidade, porém outros, e disso exatamente me acusas, dizendo que eu creio em outros deuses. Ou dizes que eu mesmo não creio inteiramente nos deuses e que ensino isso aos outros? Eu digo isso, que não acreditas inteiramente nos deuses, disse Meleto. Sócrates vai dizer, admirável, Meleto, a quem disse eu isso? Não creio, pois, do mesmo modo que os outros homens, que o sol e a lua são deuses? Não, por Zeus, ó juízes. Ele disse de fato que o sol é uma pedra e a lua a terra. Tu acreditas acusar Anazágoras, caro Meleto, e me desprezas tanto e me consideras tão privado de letras a ponto de não saber que os livros de Anazágoras, Clasomênio, estão cheios de tais raciocínios? De modo que os jovens aprendem coisas de mim, pelas quais podem talvez, pagando todos o máximo uma dracma, rir-se de Sócrates, quando se lhe atribui arrogância, embora isso pareça estranho. Mas por Zeus, assim te parece que eu creio que não exista nenhum Deus? E aí Meleto vai dizer, cheio de empáfia, nenhum por Zeus, nenhum mesmo. E aí Sócrates diz, és de certo indigno de fé, Meleto,
E também a ti mesmo me parece tais coisas tão inacreditáveis. Porque este homem, cidadãos atenienses, me parece a própria arrogância e imprudência, e certamente escreveu essa acusação por medo, intemperança e leviandade juvenil. De fato, ele para mim se assemelha a alguém que propõe um enigma e diga, interrogando-se a si mesmo: perceberá Sócrates, o sábio, que eu estou zombando dele e me contradigo, ou conseguirei enganá-lo e aos outros que me ouvem? E ao contrário, me parece que no ato da acusação se contradiz de propósito. Como se dissesse, Sócrates comete crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. E isso, na verdade, é fazer zombaria. E aqui é interessante. Aqui Sócrates volta a uma discussão pré-socrática em Parmênides, né? Ou seja, Parmênides vai dizer ou o ser é ou o ser não é. O ser é. O não ser não é. Essa é uma ideia fortíssima filosófica em Parmênides, que vai levar a filosofia tradicional a ideia de uma impossibilidade de contradição. E é o que Sócrates vai dizer que Meleto está fazendo, uma contradição de propósito, dizendo que Sócrates, que ele não acredita nos deuses acreditando nos deuses. O que obviamente quer mostrar o quê? Sócrates quer mostrar que esses argumentos de Meleto não se sustentam. Ele não se sustenta. Por quê? Porque há uma contradição no próprio raciocínio da acusação de Meleto, segundo Sócrates. E para terminarmos, né, um pouco, live daqui é mais rápida, né? Vai ter aqui: considerai, pois, comigo, ó cidadãos, de que modo me pareça que ele diz isso. Responde-lhes tu, Meleto, e vós, como pedi a princípio, não façais rumor contra mim, se conduz o raciocínio desse modo. Existem entre os homens, Meleto, os que acreditam que há coisas humanas que não há homens? Que responda ele, ó juízes, sem resmungar, ora coisa, ora outra. Há os que acreditam que não há cavalos e coisas que tenham relação com cavalos, sim? Ou acreditam que não há flautistas e coisas relativas a flautas, sim? Não há. Ótimo homem. Se não queres responder, digo eu, aqui, a ti e aos outros presentes. Mas ao menos responde isso: a quem acredite que há coisas demoníacas e demônios não? Não há. Ó, como estou contente que tenhas respondido com má vontade, constrangido por outros. Tu dizes, pois, que eu creio e ensino coisas demoníacas, sejam novas, sejam velhas. Portanto, segundo o teu raciocínio, eu creio que há coisas demoníacas e o jurastes na tua acusação. Ora, se creio que há coisas demoníacas, certo é absolutamente necessário que eu creia também na existência dos demônios. Não é assim? Assim é, estou certo de que admites, porque não respondes. E não temo em apreço os demônios como deuses ou filhos dos deuses. Sim ou não? Sim, é certo. E aí, Sócrates: se, pois, acredito na existência de demônios, como dizes, se os demônios são uma espécie de deuses, isso seria propor que não acredito nos deuses, e depois que, ao contrário, creio nos deuses, porque ao menos creio na existência dos demônios. Se por parte os demônios são filhos bastardos dos deuses com as ninfas, ou outras mulheres, das quais somente se dizem nascido quem jamais poderia ter a certeza de que são filhos dos deuses se não existissem deuses, seria de fato do mesmo modo absurdo que alguém acreditasse nas mulas, filhas de cavalos e das jumentas, e acreditassem não existirem cavalos e asnos? Mas, Meleto, tua acusação foi feita para me pôr à prova, ou também por não saber a verdadeira culpa que me pudesses atribuir. Porque, pois, te arriscas a persuadir um homem, mesmo de mente restrita, de que pode a mesma pessoa acreditar na existência das coisas demoníacas e divinas, e, de outro lado, esta pessoa não admitir demônios, nem deuses, nem heróis. Isso não é possível. E aqui, rapidamente, vem a ideia de Sócrates. Sócrates dizia que junto dele existia um daimon, que só no medievo a Igreja Católica vai mudar o sentido da palavra daimon, que até então, para o grego, daimon
tinha uma tradução que não encontra muito no português uma tradução perfeita, mas algo como um guardião, um espírito protetor, o anjo da guarda, algo desse tipo, né? E que, na verdade, ele estava sendo acusado porque dizia que ele ouvia um daimon dizer, sempre que ele ia fazer alguma besteira, dizer, Sócrates, Sócrates, não faça isso. Então ele estava sendo acusado de louvar esses demônios, né, os daimons, e não os deuses. Só que Sócrates está dizendo que, olha, isso é impossível. Não há como. Por quê? Porque se esses daimons são filhos, mesmo que bastardos dos deuses, derivam de alguma forma dos deuses, enfim, se eu acredito nos daimons, eu tenho que acreditar nos deuses. Eu não tenho como acreditar nos daimons e não acreditar nos deuses. E aí é o exemplo que ele dá, né? E aí vão dizer, né, alguns, como eu falei, alguns místicos, né, falam que o daimon, né, era espírito protetor, anjo da guarda, enfim. Outros vão dizer, mais céticos, que seria pura e simplesmente sua razão, sua mente, sua consciência, seus valores éticos da mente, enfim. Não há como saber, mas não há uma tradução perfeita e que se enquadre efetivamente na expressão daimon. Mas essa seria mais ou menos a ideia, né? Portanto, essa obviamente que tinha muito mais coisa, né? Mas vamos terminando. A apologia aqui de Sócrates, né? Esse diálogo belíssimo escrito por Platão, mostra então essa defesa que Sócrates vai fazer, tentando desconstruir, desconstituir todas as suas acusações, mostrando que, na verdade, ele não fazia nada disso, que todas as acusações são mentirosas, né? Todas essas suas acusações são mentirosas, e que ele, na verdade, estaria ensinando as virtudes, justamente porque uma das funções da filosofia, depois Platão vai aprofundar essa questão, é justamente permitir que se chegue ao chamado mundo das ideias que Platão vai construir. Mas então a gente só encontra as verdades, esses valores perfeitos, quando usamos a razão e usamos a filosofia. Então Sócrates vai dizer, olha, a única coisa que eu faço é isso. Gente, muito obrigado. Esse aqui então foi nossa primeira terça-feira, onde eu vou pegar partes de algumas obras e vou ler com vocês aqui, explicando um pouco dessas partes. Às quartas-feiras temos a nossa escola de pensadores e hoje uma espécie de clube do livro, né, onde eu vou ler partes de obras filosóficas. Queria então, vai ser mais curtinha, sempre com 1 hora, nessa aqui infelizmente não temos tempo para pergunta, no geral, a não ser quando consiga terminarmos mais cedo. Mas então, gente, muito obrigado. É um prazer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em breve, né? Nos encontraremos em breve para que a gente possa voltar a ler outros livros e poder discutir outros textos de outros filósofos. Obrigado pelo carinho. Beijo grande. Divulguem com quem puder o Novo Liceu para que a gente possa fazer essa corrente do bem, essa corrente da filosofia, o famoso hashtag Vamos Filosofar. Né? A gente tem que usar esse hashtag Vamos Filosofar para divulgar, porque só com a filosofia, só com o pensamento crítico é que a gente consegue tirar o Brasil, tirar o nosso planeta desse momento tão complicado que todos nós estamos a passar. Então, muito obrigado, um beijo a todos e até a próxima, gente. Fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau.